Olá, muito bom dia a todos. Meu nome é Gustavo Casarotto, né? Eu sou diretor de produto e inovação da Metadados, né? E hoje estou aqui com vocês, a convite da RH Serrana, para trocar um pouquinho de experiências, em falar um pouquinho sobre, fazer uma troca de experiência sobre como lidamos com a pandemia. Isso é um assunto interessante, né? Porque assim como vocês, todos nós, né, fomos pegos de surpresa com uma situação nunca vista antes. E, e além de ser diretor de empresa, eu também sou pai de 3 filhos, eu tenho meus pais idosos também. Então, na verdade, isso não é um contexto somente empresarial, mas é um contexto de vida como um todo, né? Porque todos nós temos famílias, temos pessoas queridas, inclusive as pessoas da empresa também são pessoas queridas, né? Que somos uma grande família, né? Estamos todos juntos nessa. E acredito que a ideia de poder compartilhar experiências é trazer um pouquinho de uma visão que não vou dizer que é particular, mas que talvez tenhamos visto em um conjunto de empresas, né, e que talvez possa ajudar algumas outras empresas também a lidar melhor com essa situação. Essa é a nossa contribuição, talvez, que a gente possa ter no dia de hoje, tá? Então, só para contextualizar um pouquinho, né, quando veio a questão da pandemia, e foi interessante porque foi logo depois de um evento grande que nós tivemos da empresa. A gente disse assim: bom, gente, vamos mandar todo mundo para casa, vamos trabalhar home office e vamos pensar o que nós vamos fazer. Mas independente do que aconteça, né, nós temos 3 pilares que nós temos que cuidar direitinho. O primeiro deles é cuidar da saúde e do bem-estar das pessoas, de todos. É um momento que ele exige humanidade, né? E que o ser humano seja colocado em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós vamos ter que olhar como nós vamos fazer para manter os empregos e o negócio funcionando, né? Porque cuidar das pessoas também está ligado a manter os empregos, né? Então, nós precisávamos, né, verificar o que nós íamos fazer para manter o negócio rodando, a operação rodando. Em terceiro lugar, seria contribuir com a sociedade. Quer dizer que, ao mesmo tempo, não seria olhar somente para dentro e para o meu problema particular, mas como nós poderíamos fazer para ajudar também a sociedade, as empresas, entidades como um todo, né? Ou seja, fazer a nossa parte para fora da empresa também. Então nós começamos, na verdade, como todo mundo, com o trivial, né? Com trabalho remoto, deixamos o pessoal pegar as cadeiras, levar para casa, os EPIs, organizamos o ambiente de trabalho, eliminamos assim, né? Tipo os copinhos de plástico, demos kits para as pessoas, fizemos capacitação em biossegurança para as pessoas, verificamos os EPIs. A princípio não tem praticamente ninguém, né, na empresa, são pouquíssimas pessoas que estão rodando no ambiente empresarial ainda, porque estamos ainda todos trabalhando em home office, mas estamos bem preparados, né, ou adequadamente preparados para quando fôssemos voltar. Mas isso na verdade é o trivial, isso eu acredito que todos vocês tenham feito, né? O que eu acredito que tenha sido uma coisa bastante interessante no nosso caso foi que a gente pensou muito assim: precisamos acalmar essas pessoas, porque já estava todo mundo muito nervoso. Era um momento muito delicado e todo mundo já estava bem tenso com a situação. Já existiam rumores na empresa do tipo assim: cara, nós vamos perder os empregos, não sei o que vai ser da minha vida, sem a gente ter feito absolutamente nada, sem ter falado nada sobre esse assunto. Então a primeira coisa que nós fizemos foi declarar um conjunto de medidas administrativas para tranquilizar as pessoas. Primeira coisa que nós temos é o seguinte: gente, nós não vamos ter nenhum desligamento coletivo. Todas as demissões estão suspensas até o final do mês de abril. Nós precisamos esperar para ver o que vai acontecer. Então, precisamos tranquilizar vocês nesse período também, porque vocês fiquem tranquilos em casa, porque vocês também não sabem o que vai acontecer. Pelo menos vocês sabem que o mês de abril está tranquilo. Nós também não vamos usar, nesse mês de abril, férias coletivas e nem redução de jornada, redução de salário. Nós vamos pagar o salário integral de todo mundo até o mês de abril, até o final do mês de abril, sem mudança nenhuma. Nós vamos manter todos os benefícios da empresa no mesmo patamar que eles estão, né? E também vocês não precisam marcar o ponto no mês de abril. Nós vamos considerar que o ponto de vocês está marcado, né? Então, por acaso, se alguém tiver que sair, ou estiver estressado, quiser dar uma volta, não sei, nós vamos considerar que tá trabalhado. Nós não vamos exigir de ninguém a marcação do ponto até o final do mês de abril, tá?
Então isso já deu uma grande tranquilizada nas pessoas. As pessoas, pelo menos, sentaram em casa e tinham uma preocupação, que era cuidar da sua saúde, cuidar dos seus familiares e dar um jeito de continuar trabalhando. Mas sabendo, tendo uma segurança psicológica de pelo menos nesse período elas não precisariam se preocupar com outras coisas, né? Porque a gente estava vendo várias empresas indo para o caminho errado, né? Tomando decisões precipitadas e colocando as pessoas em sofrimento. E nós optamos por não fazer isso. Assumindo mesmo, nós assumimos assim, cara, se der prejuízo, que der prejuízo deu, faz parte. Porque nesse momento, mais importante do que o lucro da empresa é o momento humanitário que nós estamos vivendo. Então, nós precisamos fazer primeiro o nosso papel humanitário, depois nós vamos ver do negócio que nós vamos fazer para botar o negócio em pé. Mas a gente precisa, em primeiro lugar, cuidar do ser humano. E essa mensagem ela foi o que nós tentamos passar para a empresa inteira no primeiro momento. Em seguida, nós continuamos cuidando das pessoas, mas aí fomos para a área física, né? Saúde física, né? Então, fizemos a campanha da vacinação da gripe, foi bem interessante porque nós não queríamos ter contato, fizemos um drive-thru, né? Na frente da empresa, falamos até com o pessoal da Secretaria de Trânsito naquele dia, né, que nós íamos fazer uma fila de casas, as pessoas eram vacinadas ali dentro dos carros mesmo, tá, da vacinação da gripe para pelo menos manter a saúde. Nós entendemos o plano de saúde também para aprendizes e estagiários, que eles não tinham plano de saúde até o momento da empresa, mas nesse momento consideramos que era importante ter, em função da Covid, como é que nós íamos deixar pessoas sem esse plano, né? Começamos a fazer as ginásticas laborais de forma remota 3 vezes por semana. Fizemos uma parceria ali com o pessoal da Unimed para ter monitoramento de saúde por telemedicina e protocolos para acompanhamento e apoio das pessoas com suspeitas de Covid pela empresa. Mas isso eu acredito também que tenha sido uma coisa mais comum que as empresas fizeram. Agora, uma coisa muito bacana foi que no momento seguinte que nós estabelecemos assim os cuidados com a saúde física das pessoas, nós começamos a pensar em como nós íamos manter essas pessoas bem nas suas casas, mas bem no sentido psicológico, no sentido de como lidar com a ansiedade, como lidar com a parte física, com a alimentação e assim por diante. Aí nós criamos um programa chamado Corrente do Bem. O Corrente do Bem, a gente trouxe vários assuntos, assim, todos de forma remota, para que as pessoas pudessem participar, e acabamos gravando isso no canal do YouTube interno nosso. Então, falando sobre fake news, né? Porque tinha um volume muito grande de fake news, as pessoas estavam se perdendo ali, né? Criando ansiedade para poder identificar o que era e o que não era fake news. Ergonomia em home office, como lidar com ansiedade dentro de casa, né? Como fazer algumas práticas de prevenção de saúde, alongamento e exercício físico. Até cuidado com pets durante a pandemia a gente teve, né? Como fazer lanches rápidos, mais saudáveis durante a pandemia, como cuidar da sua qualidade de vida, como lidar com filhos, dentro do seu ambiente, como organizar a sua vida ali, porque as pessoas estavam precisando disso. Era uma mudança muito drástica de hábitos de todo mundo. Então a gente precisava atuar nesse ponto para dar esse suporte para as pessoas, para que elas continuassem bem onde elas estavam, né? E por último, né, nós não podíamos esquecer das medidas, né, das práticas de celebração. Então foi muito legal, né? Porque a gente agora recentemente a gente fez um happy hour virtual, tá? Com todas as pessoas da empresa, com música ao vivo e até sorteio de brindes, foi um negócio muito bacana, tá? A gente pegou kits, né, de happy hour assim para as pessoas, né, presentes, e mandamos para as casas das pessoas, né, com uma cervejinha, com um suquinho de uva, tal, alguns comes e bebes. E dissemos o seguinte, ó, gente, põe gelar que dia tal nós vamos fazer um happy hour. Daí teve música ao vivo, teve sorteio. Foi algo assim muito diferente, muito bacana, porque a gente já está num momento muito difícil, né? Todos nós estamos passando por momentos muito difíceis. E estamos aprendendo a lidar, né, com uma nova forma de ver o mundo. E a gente está aprendendo a ser duro, né? A ser forte durante esse momento de pandemia. Só que, ao mesmo tempo, a gente precisa aprender a ser feliz também. Como reaprender a ser feliz diante das restrições que nós temos. E ser feliz pode ser uma escolha, né? A gente pode dizer, cara, além de ser duro, ser forte, a gente também vai saber comemorar, também vai ser feliz nesse período. Então a gente também precisa pensar no que nós podemos fazer, tá, para sermos felizes. O presente de aniversário das pessoas a gente manda para casa das pessoas, entregar lá, né, com teleentrega, esse tipo de coisa, não perder esse contato, não perder essa forma de celebrar também a vida, porque é bem importante, porque nós continuamos vivos, né? Tem uma pandemia, mas a gente continua vivo, continua forte. Então a gente fez todo esse aparato porque, em primeiro lugar, a gente precisava cuidar das pessoas.
tá? E em segundo lugar, agora, indo para o segundo item, a gente tinha que manter os empregos e o negócio funcionando. Então, ali a gente foi mais pragmático, né? Nessa segunda linha de raciocínio, o que nós fizemos foi revisão das despesas da empresa, negociação com fornecedores, como todo mundo fez, né? A gente fez um período de suspensão das contratações e fomos usando o banco de horas, tentando zerar banco de horas, férias e assim por diante, para poder estender, né? Sempre assim, passou um mês, passou mais um e o negócio continua rodando. Uma coisa interessante foi que, como nós tomamos a decisão de não fazer nada no mês de abril e assumir as consequências, a gente acabou tendo um mês a mais para poder olhar o resultado do que os outros estavam fazendo, porque o que a gente viu no geral é que no mês de abril todo mundo usou férias coletivas, então já foram queimando essas cartadas. Férias coletivas, foram zerando banco de horas, teve gente que foi fazendo redução de jornada, teve gente que foi demitindo. Então a gente pôde assistir esse movimento das empresas, isso nos deu tempo para pensar e para ver esses resultados. E graças a Deus a gente não precisou fazer nenhum desses movimentos, porque a gente não fez redução de jornada, a gente no máximo fez foi zerar banco de horas e colocar algumas pessoas em férias. Mas a gente acabou não tendo necessidade, digamos assim, de fazer demissões e nem de cortes assim ou de redução de jornada, tá? E continuamos mantendo o negócio funcionando, né? E acho que uma das questões mais relevantes aí disso tudo talvez tenha sido o terceiro pilar, né? Que seria a gente olhar também para a sociedade, que é assim, cara, tudo bem, né? Nós estamos cuidando das pessoas, estamos cuidando do nosso negócio, tá? Mas o que nós podemos fazer para contribuir, né, com a sociedade, né, para fora em relação àquilo que a Covid-19 está nos apresentando? Então, foi muito legal porque várias ideias foram aparecendo assim e a gente foi implementando cada uma delas no sentido realmente de dar nossa contribuição, de fazer o nosso papel como cidadão e não necessariamente, ou como uma empresa cidadã, e não necessariamente só como um negócio que tem que dar lucro. Então, nós criamos um dashboard, por exemplo, para acompanhamento da Covid-19, na época não tinha muitos dados e tal, que até hoje o pessoal está usando bastante. A gente pegou o nosso app, por exemplo, nós desenvolvemos software para os recursos humanos. Então, a gente tem um app do portal do RH que nós acabamos disponibilizando para os clientes que não tinham, né, a compra desse app para que eles pudessem controlar o ponto dos funcionários nessa época de pandemia, porque elas não estavam preparadas para lidar com a transformação digital, né? Nós somos uma empresa de tecnologia, nós estamos relativamente muito bem preparados, nosso negócio continuou rodando muito bem em home office, né? Agora a realidade dos nossos clientes não foi a mesma. E a gente começou a apoiar, a gente acabou dando isso assim, para os clientes, né? Um período pelo menos 60, 90 dias ali para que eles pudessem estar usando e estar controlando o ponto das pessoas sem necessariamente agregar custos adicionais nesse período, exatamente com o intuito de ajudar essas empresas a lidar com a pandemia nesse período, né? A gente também teve a questão das MPs, medidas provisórias, né? Como a gente lida com folha de pagamento, nós fizemos um dashboard né, onde as empresas podiam analisar os impactos financeiros das MPs e nós disponibilizamos isso para os clientes de forma gratuita. Dizemos aqui, ó, tá aqui, gente, pode usar. Dá uma olhada aqui, ó, o que o uso dessas MPs pode estar gerando para vocês em termos de caixa, de redução de despesas, para vocês poderem ter uma gestão melhor do negócio de vocês, né? Quando a gente fez também a campanha de vacinação, a gente também fez campanha para coleta de alimentos, para instituições de caridade, e foi muito legal, né? Porque a gente conseguiu arrecadar um monte de alimentos, né? E acabamos levando isso para instituições também que estavam precisando. E as pessoas também, né? Porque cada um dentro do seu medo, né? A gente estava num período de muito medo, né? Muita angústia. E mesmo diante desse período de medo e angústia, as pessoas ainda tinham coragem, assim, disponibilidade para continuar ajudando. E isso acho que é algo assim muito bonito de a gente estar representando, estar falando sobre esse assunto. E ao mesmo tempo nós desenvolvemos, né, um ponto mobile, que é um aplicativo em celular para que as empresas, né, possam levar para os seus funcionários e possam marcar o ponto no celular, né, com segurança jurídica e assim por diante, tá? Porque já não estão mais na empresa, né? Então a gente precisava de alguma coisa que pudesse ajudar eles a controlar essa situação. E ao mesmo tempo, né, a gente acabou nesse meio tempo também desenvolvendo
digamos assim, aplicativos nossos até interno, né? E que a gente também está disponibilizando para algumas empresas, né? Para ter conversas frequentes com os seus colaboradores, né? Para manter esse contato humano frequente. Então, existe até uma ordem dentro da empresa, né? De que, cara, todo mundo, né, todos os gestores têm que acompanhar individualmente os seus colaboradores, ter lá uma conversa, nem que seja de 5 minutos, 10 minutos, tentar semanalmente, quinzenalmente, né, o que não der, para ver se as pessoas continuam bem, para ver se elas precisam de alguma coisa, tá? Para ter esse contato humano, para a gente não perder esse contato humano, tá? Que isso é uma coisa assim bem importante nesse período remoto, a gente está perdendo o contato humano e a gente precisa de práticas para continuar mantendo isso, então a gente está levando também essas práticas internas também para fora, né? No momento em que a gente percebe que isso pode fazer diferença na vida das pessoas. Então, assim, fazendo um resumo geral, né, da nossa visão em relação àquilo que nós tivemos em relação à pandemia, eu acho que fica uma lição para a gente, tá? É que é um momento que antes, né, de nós pensarmos no negócio como um todo, nós precisamos pensar como ser humano. É um momento que exige humanidade, que exige que a gente olhe para um conjunto de pessoas e pense na humanidade como um todo e no que ela está se transformando e no que a gente pode fazer para contribuir. Porque diante desse cenário, eu percebo o seguinte, que existem 3 tipos de empresas, tá? E empresas podem significar também seres humanos e as suas atitudes em relação a isso. Tem aquelas que entram em desespero e tomam decisões de forma muito precipitada. Então eu tive casos de amigos meus contando assim casos absurdos, né? De assim, na primeira, segunda semana em que a pandemia começou, o cara dizendo assim, olha, todos vocês estão demitidos, eu estou fechando o negócio, se por acaso o negócio voltar, eu reabro e recontrato vocês. Mas largando as pessoas assim, a Deus dará, sem mais nem menos, né? De uma forma completamente precipitada e não entendendo a humanidade que o momento exige, né? De que se tu tá ali como líder de uma empresa, né, tu também tem essa responsabilidade social junto com ela, de verdade. Tu não pode simplesmente virar as costas e pensar que é só tocar um negócio, tá? Senão na verdade, assim, tu não exercita o teu papel como ser humano de verdade, como alguém que tem algum propósito na vida, alguém que realmente está aqui para fazer diferença na vida das pessoas e dos clientes e não somente pensar em lucro no negócio, né? E em segundo lugar, também tem as outras empresas, que são as neutras, né? Aquelas que, na verdade, se apavoram com a situação e paralisam, né? Então, diz assim, bom, vamos paralisar, vamos usar férias coletivas, vamos zerar o banco de horas, se tiver que demitir, a gente demite, ok? Mas a gente fica esperando para ver o que vai acontecer. Não faz nada além do que está na cartilha. Não vamos pensar diferente em relação ao cuidado das pessoas, tá? Então, talvez ali não é má vontade, talvez ele careça realmente de criatividade ou careça de daqui um pouco de alguma ideia, né, ou de algo a ser feito, não vem à cabeça. Mas às vezes a pessoa pode estar paralisada pelo medo, e quando a paralisia ocorre pelo medo, né, tu tem que trabalhar realmente a coragem para poder lidar com a situação e ir adiante, né? Enfrentar esse medo e fazer alguma coisa diferente. Pensar assim, cara, se eu estou num papel de liderança de uma empresa, eu preciso pensar em algo diferente, eu preciso pensar em algo que possa realmente fazer diferença na vida dessas pessoas, tá? E existe daí então o terceiro tipo de empresa, que é, né, essa em que eu quero estar, que são aqueles tipos de empresa que assumem um protagonismo que o momento exige e que trabalham, enfrentam tudo com coragem, mesmo diante da incerteza. Então a gente não sabia o que ia acontecer, não sabia o que ia acontecer com o nosso negócio, nós não sabíamos o que ia acontecer com a pandemia, nós não sabíamos nada. Dissemos assim, bom gente, vamos fazer o nosso papel, porque no final da história, quando isso terminar, tá? Eu quero estar no grupo, tá? Daquelas pessoas que vai poder contar boas histórias sobre o que fez, sobre as atitudes que tomou e vai se orgulhar do que fez, né? E eu acho que esse talvez seja a grande motivação que nós temos que ter quando a gente vai lidar com a pandemia, de pensar, né? Digamos assim, depois que isso passar, as atitudes que eu tomei são atitudes que eu vou me orgulhar depois, que eu vou poder olhar para mim mesmo e dizer o seguinte, cara, que legal o que eu fiz, ou que legal que a minha empresa fez, ou que as pessoas que trabalham comigo fizeram, né? Ou que nós como conjunto todos fizemos,
tá? Que legal isso. Que história boa de contar, que coisas bacanas que nós fizemos, tá? E que vão nos orgulhar. Porque no momento em que tu toma esse tipo de atitude, isso aí, eu acredito muito nisso, muito mesmo, que no futuro próximo, logo depois que isso passar, basicamente tu cria uma força, uma energia de conjunto que basicamente a gente pensa assim, cara, agora pode vir o problema que vier, nada mais nos derruba. A gente é capaz de enfrentar qualquer coisa depois que nós enfrentamos isso. Porque a gente teve agora um teste de humanidade, né? Uma oportunidade rara de mostrar, tá, para nós mesmos, né, o que nós somos capazes de realizar e também daqui um pouco compartilhar isso com a sociedade, com as outras pessoas. Então esse é o recado final que eu queria dar para vocês. Espero que tenha sido agradável e útil, né, essa visão que nós compartilhamos com vocês. Agradeço mais uma vez a RH Serrano aí pelo convite, né? E estou à disposição, né? Caso vocês queiram contatar, conversar, né? @Gustavo Casarotto no Instagram, gustavo@metadados.com.br é o meu e-mail. Estou à disposição para trocar ideias, fazer benchmarks, troca de experiências com quem tiver interesse e tiver disposição para enfrentar o problema de frente, né? Para que todos juntos possamos construir um mundo melhor. Muito obrigado, abraço e tudo de bom.